Antena aberta da Antena 1, edição do jornalista António Jorge. Antena 1. É meio-dia em Portugal continental e na Madeira são 11 horas da manhã nos Açores. Vamos agora conhecer os títulos do Jornal do Meio-Dia. Luís Montenegro vai visitar ainda hoje os distritos de Coimbra e Leiria. O governo decidiu decretar situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade. O autarca da Figueira da Foz critica o silêncio do governo. Santana Lopes diz não ter sido contactado depois do rasto de destruição que atingiu o concelho. Numa única freguesia do concelho de Pombal, Meirinhas, os prejuízos do mau tempo podem ter atingido os 500 milhões de euros. É a estimativa feita pelo presidente da Junta, que explica que das 180 empresas da freguesia, 170 estão sem telhado devido à depressão Cristine. Jornal do Meio-Dia, a edição é de Frederico Moreira. Está decidido, o governo vai decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade Cristine, depois de vários pedidos por parte de municípios como Leiria, Nazaré, Ferreira do Zezer e Figueiró dos Vinhos. O gabinete do primeiro-ministro informou esta manhã que vai mesmo ser decretada situação de calamidade. A decisão saiu do Conselho de Ministros, que ainda decorre na residência oficial do primeiro-ministro. É o que indica uma nota do gabinete de Luís Montenegro. O chefe do governo vai ainda hoje visitar as zonas afetadas nos distritos de Leiria e de Coimbra. O gabinete do primeiro-ministro informa ainda que Luís Montenegro decidiu cancelar a agenda externa prevista para os próximos dias, nomeadamente as viagens à Andorra e à Croácia. Quais são, Cláudia Guerra Rodrigues, os efeitos práticos desta declaração da situação de calamidade? Existem 3 níveis de risco previstos na Lei de Bases da Proteção Civil: a situação de alerta, de contingência e a situação de calamidade. A calamidade é aplicada em casos de catástrofes de grande dimensão e é o nível mais elevado de intervenção previsto na lei. A situação de calamidade pode ser declarada quando é reconhecida a necessidade de adotar medidas excepcionais destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas mais atingidas. Aconteceu na pandemia Covid-19 e já tinha acontecido noutros anos, como em 2017, devido ao elevado número de incêndios florestais. A Lei de Bases da Proteção Civil refere que todos os cidadãos e entidades privadas estão obrigados a prestar às autoridades toda a colaboração. A recusa do cumprimento destas obrigações corresponde então ao crime de desobediência. A situação de calamidade é uma medida que pode ter efeitos nos seguros das pessoas. O decreto aprovado em 2017 fixou especificamente que as seguradoras não podem excluir-se de quaisquer responsabilidades nesta situação. O governo decreta a situação de calamidade nas zonas mais atingidas pela depressão Cristine. Pedro Santana Lopes lança críticas ao governo. Através das redes sociais, o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz revela que não foi contactado por ninguém na sequência da tempestade que deixou um rastro de destruição naquele concelho. Santana Lopes escreve que nenhum dos atuais órgãos de soberania, nem o Governo, nem o Presidente da República o contactaram. O Presidente da Câmara da Figueira lamenta este silêncio, acrescenta que recebeu sim um telefonema do Presidente da Câmara de Cascais a colocar os recursos da autarquia ao dispor e recebeu também uma mensagem e um telefonema do candidato presidencial António José Seguro. Seguro que apela a que se unam esforços para que as zonas mais afetadas pelo mau tempo possam regressar o mais depressa possível à normalidade. Em declarações à margem de uma ação de campanha esta manhã em Almada, António José Seguro deu conta de que visitou na última noite a zona de Leiria, mas sublinha que só irá fazer campanha no local se tal não interferir com os trabalhos de recuperação. O candidato presidencial recusa ainda comentar o momento escolhido pelo governo para decretar o estado de calamidade. Fui sozinho fazer essa visita, fiz também nas Caldas da Rainha, embora as consequências não sejam tão graves como em Leiria, mas em Leiria estive lá, falei ao telefone com o Presidente de Câmara várias vezes, com quem tenho mantido
contacto. E avisou que ia lá. E avisa que ia lá, mas quis exclusivamente ir sozinho para não interferir com os trabalhos que estão a ser feitos. O Governo já decretou a situação de calamidade em Leiria. Acha que isto, quando diz rapidamente, demorou o Governo a agir? Não, eu não vou, eu neste momento, o meu apelo é para que todos possamos fazer e dar o máximo de nós para ajudar a resolver os problemas que existem em Leiria e para acabar com esta aflição das pessoas que ali vivem. Secretário de Estado de Calamidade, ajuda. Quer dizer, naturalmente, que me parece que sim, o Presidente da Câmara já tinha pedido e é necessário que todos possam ajudar e possam contribuir. António José Seguro, candidato presidencial que reside no distrito de Leiria, fala numa situação chocante com prejuízos de muitos milhões de euros ainda por contabilizar. Quem vai a Leiria é então o primeiro-ministro Luís Montenegro. O governo decretou estado de calamidade nas regiões mais afetadas pela tempestade. Na reação, o presidente da Câmara Municipal de Leiria, que tinha reclamado precisamente a declaração de calamidade, agradece a visita de Luís Montenegro, diz que o Presidente da República também já telefonou para a autarquia. Gonçalo Lopes, autarca de Leiria, garante que este concelho se vai reerguer depois desta destruição. Acho que há uma noção hoje clara de que há uma parte do país que foi fortemente abalada por este fenómeno. Leiria esteve no seu epicentro, é uma capital distrito, está profundamente devastada. A vinda do seu primeiro-ministro aqui é um sinal de alento, de confiança. Tive hoje a oportunidade ontem e hoje de falar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre foi uma pessoa que nos apoiou desde o primeiro minuto, como é habitual dele, e hoje estou motivado para voltar a erguer Leiria. É aquilo que nos deitou abaixo, é aquilo que nos vai, é a força que nos vai dar para levantar. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, numa conferência de imprensa há pouco, Gonçalo Lopes vai então hoje receber Luís Montenegro. O Presidente da Câmara de Leiria diz que também há muitas árvores nesta altura a dificultar o trânsito, os meios não chegam para acudir a todos. Ele agradece as equipas que vieram ajudar nas operações de limpeza. O Ministro da Defesa também antecipou o regresso a Portugal, estava previsto para sexta-feira. Nuno Melo adiou a ida à Polónia devido à situação causada pela tempestade Christine em Portugal. Nuno Melo diz que o Exército está a auxiliar a população civil e diz também que há prejuízos dentro do próprio Exército. Os prejuízos são avultados e são avultados desde logo numa base aérea em particular com equipamento danificado. Em relação a isso teremos também de encontrar boas respostas. A instrução que eu dei em viagem para aqui foi desde logo a de o Exército, nomeadamente, estar preparado e disponível para, no limite das suas capacidades, auxiliar a população. Forças Armadas envolvidas no apoio à população civil, diz o Ministro da Defesa que decidiu antecipar o regresso a Portugal, ele que estava de visita ao estrangeiro. Numa única freguesia do concelho de Pombal, os prejuízos do mau tempo podem atingir os 500 milhões de euros. Nessa estimativa feita pelo Presidente da Junta das Meirinhas, João Pimpão, explica que das 180 empresas da freguesia, 170 estão sem telhado devido à depressão Christine. Em 180 empresas das Meirinhas, tem 160 sem telhado. A Adelino Duarte da Mota, que é a maior empresa fornecedora, fornece 80% da pasta para a cerâmica nacional, tem mais de 30 milhões de euros de prejuízo. A fábrica subiu e rodou. Está em risco a fileira da cerâmica nacional. A Transporte Central Pombalense, os telhados voaram todos. Estão mais de 10 milhões de euros de prejuízo. Neste momento eu quantifico mais de 500 milhões de prejuízo só na freguesia das Meirinhas. 95% da minha freguesia, as pessoas estão a viver à chuva. Não temos energia, não temos contactos, estamos sozinhos. São milhões de euros de prejuízo. Todas as empresas, mas todas que têm infraestruturas, têm as máquinas à chuva. Têm os centrais de cogeração a choverem em cima. Não temos energia elétrica.
O apelo desesperado do presidente da Junta de Freguesia das Meirinhas, em Pombal, que faz uma estimativa de prejuízos do mau tempo a rondar os 500 milhões de euros. Seguimos para a Marinha Grande, também um dos concelhos mais atingidos por esta tempestade. O município decidiu reforçar a resposta operacional. Esta manhã a Câmara Municipal da Marinha Grande esteve reunida para fazer o ponto de situação, também para operacionalizar as ações de limpeza e de apoio à população na sequência dos muitos danos provocados por esta depressão. A repórter Diana Craveiro está na Marinha Grande, onde é bastante visível o rastro de destruição. Mais de 24 horas depois, continuam a ser muitos os detritos pelo chão aqui na Marinha Grande, continuam a ser muitas árvores cortadas, muitas telhas que estão espalhadas pelas estradas. Eu estou junto ao Parque Municipal de Exposições, estou com o Virgílio Bastos, que mora aqui perto. Virgílio, deste parque enorme, pouco sobrou. Sim, aquilo que você está a constatar é que isto faz lembrar um cenário de guerra, praticamente. Parece que caiu aqui uma autêntica bomba e o Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande está completamente destruído. Portanto, isto é um parque, um pavilhão desportivo, ao lado seria um mercado municipal e depois do lado esquerdo teríamos a parte cultural. De metal, todo retorcido, desapareceu tudo. Está, como pode ver, as telhas espalhadas por todo lado. De um lado, o pavilhão do lado de baixo era destinado à prática desportiva. Tínhamos aqui o mercado municipal, que não se saberá quando irá reaparecer, e temos o pavilhão principal, onde se enrolavam algumas atividades económicas e lúdicas da cidade, que, não sei, pronto, isto é um prejuízo enorme que está aqui na nossa frente, que eu não sei quando é que será reconstruído. E na sua casa ficou tudo bem? Na minha casa, realmente, eu sou um dos privilegiados, porque na minha casa, o apartamento como fica inserido num bloco de apartamentos e estava situado no meio, houve umas telhasitas que saíram do lugar, contrariamente àquilo que aconteceu com os meus vizinhos, que até sem chaminés ficaram. Como é que tem feito para gerir comida em casa e água? A comida, tenho fogão a gás, que felizmente, digo eu, porque eu entrei naquele programa do Elar para tocar o gás pela eletricidade. Ainda não troquei, se tenho de trocar neste momento, estava a comer enlatados. Muito obrigada, Virgílio Bastos, a fazer-nos aqui um ponto de situação de como é que está a ser o seu dia-a-dia. Ele que também já conseguiu levantar dinheiro hoje, não estava a ser muito fácil. Do sítio onde estamos aqui no Parque Municipal de Exposições, que está completamente destruído, com os muros todos para baixo, conseguimos ver telhados de casas. A maior parte deles, muitos deles têm as telhas arrancadas, não voaram os telhados por completo, mas há muitas telhas que foram arrancadas, e vê-se também um ginásio que tinha sido aberto recentemente, que está completamente destruído. Também um cenário muito devastador aqui na Marinha Grande. A reportagem de Diana Craveiro, num dos concelhos mais afetados por este temporal, que provocou, como ouvimos, um rasto de destruição. Vários rios também têm subido devido à chuva que tem caído, tem galgado as margens. Foi o que aconteceu já em Alcácer do Sal, o distrito de Setúbal, onde está o repórter Guilherme de Sousa. Por aí, Guilherme, continua a chover. Há pouco dizia-nos que alguns moradores foram retirados por precaução das suas habitações. Qual é o ponto de situação que nos consegues fazer nesta altura em relação ao Sado? Neste momento, o nível da água no Rio Sado voltou a subir, e por isso aqui também no centro, bem no centro da cidade de Alcácer, a Avenida dos Aviadores continua alagada. Não há forma de o nível das águas descerem, e há pouco o comandante dos bombeiros fez um ponto de situação sobre o número de ocorrências relacionadas com esta inundação. Desde o início da operação, desde ontem, foram assistidas 34 pessoas, até ao momento. Assistimos 34 pessoas. Não há feridos? Não há vítimas a lamentar, foi a evacuação do lar, e agora estamos a dar assistência a pessoas, alimentação, medicação, e retirar algumas que querem abandonar as habitações.
O comandante Luís Berganto aqui a fazer este ponto de situação numa altura em que se mantém aqui todo o dispositivo de segurança, como eu dizia há pouco e durante a manhã, como de resto ouvimos, há ainda moradores em casa, as casas não têm eletricidade, estão de facto também em contacto com os bombeiros para conseguirem sair de casa assim que as condições o permitirem. Há vários barcos aqui a rodar, barcos a remo, barcos a motor, que foram disponibilizados pela Capitania do Porto de Setúbal para conseguir acorrer todos aqui os moradores nesta Avenida dos Aviadores em Alcácer do Sal. A reportagem em direto de Guilherme de Sousa, numa avenida onde os carros deram lugar aos barcos devido às inundações que se fazem sentir em Alcácer do Sal. Esta manhã, cerca de 450 mil clientes em todo o país estavam ainda sem abastecimento de eletricidade. Era o mais recente balanço da empresa E-Redes. A esmagadora maioria das pessoas afetadas pelo corte de luz situa-se no distrito de Leiria. Precisamente, o presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria fez esta manhã aqui na Antena 1 um apelo: é preciso mais geradores. Jorge Val apelou a quem tenha estes equipamentos que os possa emprestar. Também ouvida há pouco no programa Antena Aberta, a adjunta do Comando Nacional de Operações da Proteção Civil, Daniela Fraga, diz que estão a ser feitos todos os esforços para chegar à população de forma mais rápida e vão ser iniciados contactos para requisitar geradores entre a população, onde se incluem empresários. Todos os esforços estão a ser reunidos para satisfazer aqui essas necessidades de primeira linha. E sim, aqui a questão de há pouco estarmos a falar da situação de calamidade reforça aqui o enquadramento e também os procedimentos até chegarmos à população de forma também mais célere e também na questão individual. Ou seja, com esta declaração de estado de calamidade, as empresas privadas, por exemplo, que tiverem geradores, são obrigadas a cedê-los? Nesta situação, sim, todos os esforços e todos os contactos serão feitos e também já estão a ser feitos. Quanto ao Ciresp, a Proteção Civil admite falhas, mas Daniela Fraga, da Proteção Civil, entrevistada há pouco na Antena Aberta pelo jornalista António Jorge, justifica que as falhas no Ciresp foram causadas pela tempestade. Garante também que tudo está a ser feito para que a população possa voltar a ter acesso às comunicações. Pampilhosa da Serra também informou hoje que o fornecimento de energia e os serviços de comunicações continuam a falhar em diversas localidades deste concelho. Referiu também haver uma previsão de subida do volume da água em rios devido ao mau tempo, uma situação que vamos continuar a acompanhar nos próximos espaços informativos da Antena 1. Foi o Jornal do Meio-Dia na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição Frederico Moreno. A informação em permanência em noticias.rtp.pt. Vamos agora atualizar a informação de trânsito. Sandra Pereira. Neste momento o trânsito já se faz com muito mais tranquilidade e já foi resolvido o acidente que tinha ocorrido na A1, no sentido Porto de